milkshake de cheesecake. Vem comigo. Vamos começar juntando todos os ingredientes em um processador. Cream cheese, ovos, açúcar e o creme de leite fresco. Vamos bater bem e despejar a mistura em uma assadeira com fundo removível. Isso é o balanço que queremos. Sente essa cremosidade? Agora, o caramelo. Junte o açúcar com um pouco de água em uma panela alta. Nos pratos, o caramelo e o cheesecake amassadinho. Roda e vamos para o liquidificador. Sorvete de creme, uma generosa fatia do nosso cheesecake. Um pouquinho de leite, bate tudo e finaliza com uma colherada de chantilly. Agora aproveita!